Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL. Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com a criação do banco de dados, criar os nossos esquemas aqui. Vamos entender como que funciona isso tanto no SQLite como no MySQL. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E recadinhos, se você não é inscrito, já se inscreve. Então se inscreve, clica no se inscrever, não vai atrapalhar o vídeo. Ativa o sininho para todas as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Para ajudar o nosso canal, já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Então é tudo rápido e não vai atrapalhar o vídeo, não vai abrir outra janela, nem nada. Só se inscrever, ativar o sininho, clicar no joinha. Bora para a aula? Vamos lá. Então vamos aprender esse processo aí, tanto no SQLite Studio como no MySQL. O MySQL é um processo um pouco mais complexo, um pouco mais completo aí, que é mais próximo ao que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, com SQL Server e outras ferramentas, tá bom? Então vamos lá. Na grande maioria das vezes, para o desenvolvedor, a gente já encontra o banco de dados criado, né? Então a gente só vai fazer conexão naquele banco de dados e no máximo a gente vai criar algumas tabelas, bem no máximo mesmo, porque isso fica muitas vezes a cargo do administrador do banco de dados, tá? Algumas situações a gente pode criar algumas colunas, alguns campos nas tabelas, mas muitos locais isso também fica a cargo do administrador do banco de dados. A gente só pode criar com autorização do administrador, mas a gente tem que aprender tudo isso, né, aqui dentro do nosso curso, tá? Então vamos começar com o SQLite Studio. O SQLite Studio, vamos abrir aqui aquela ferramenta muito simples que nós vimos na aula passada, certo? Então eu já tenho aqui vários bancos de dados, ok? De projetos que eu tenho aqui, a gente faz aqui no canal, né? De alguns projetinhos pequenos meus aqui. E aqui é muito simples a gente fazer a criação do banco de dados. Aqui a gente inclusive já vai obter o arquivo .db e eu posso utilizar isso dentro do meu projeto sem problema nenhum, tá? Basta clicar aqui, ó, ou database, era database, então adicionar um banco de dados, ou vir aqui no botãozinho, ó, era database, beleza? Aqui o SQLite 3 e aqui nós vamos selecionar onde eu quero guardar o nosso arquivo, onde eu quero criar o nosso arquivo. Então eu vou vir aqui, ó, no botãozinho mais, deixa eu já direcionar aqui para dentro do nosso curso de SQLite, certo? Aulas, vou deixar aqui, ó, aula 02, ok? O nome vai ser aqui só de teste, ó, CFB cursos por enquanto. Clica em salvar, ele já vai informar a gente, ó, o arquivo vai ficar aqui, o nome vai ser esse, ok? Clicou em ok, está criado aqui a nossa base de dados. Então está criado o nosso banco de dados. O banco de dados, ele é uma coleção de tabelas, onde eu posso, ali é o mundo dos dados, das informações. Ali eu vou criar as minhas tabelas, posso criar views, posso criar procedures, enfim. Todo mundo desse banco de dados vai ser criado ali dentro. Ele inicialmente é criado vazio, não tem nada, não tem tabela nenhuma aqui dentro. Então eu posso criar as nossas tabelas a partir desse ponto, certo? Então aqui nós criamos o banco de dados aqui no SQLite Studio. No MySQL, vamos lá, aqui, ó, MySQL Workbench, que foi, nós fizemos a instalação dessas ferramentas aqui, né, na aula anterior, na aula passada, ok? E aqui no Workbench nós vamos vir aqui na conexão que nós criamos junto com a instalação. Lembra que na aula passada eu marquei a opção para ele gravar a minha senha, então por isso que ele não pediu a senha agora, certo? Ele já abre aqui com alguns bancos de exemplo. Esses bancos nós selecionamos lá na instalação, tá? Para ele instalar, para ele criar esses bancos, esses esquemas aqui de exemplo. Então se eu vier em cada um desses bancos aqui, eu já encontro, ó, tabelas. Olha o tanto de tabelas aqui, tá vendo? Vamos ver se a gente tem views. Tem algumas views. Vamos ver se a gente tem procedures. Ó, tem algumas procedures, tá vendo? Então são exemplos bastante completos aí que a gente pode utilizar como modelo, né? Como forma de estudo aí das nossas interações aqui dentro do mundo SQL. Mas como que a gente cria o nosso próprio esquema aqui? Como que eu começo a trabalhar aqui dentro do MySQL, tá?
Aqui, nós vamos vir aqui nesse botãozinho, ó, Create a New Schema in the Connected Server. Então, ele vai criar um novo banco de dados no servidor que a gente está conectado. Foi aquela conexão lá que a gente criou anteriormente que nós entramos nela. Então, clicando aqui, ele vai pedir o nome do esquema, onde nós vamos formar o nome do nosso banco de dados. Vou colocar igual lá no SQLite Studio, CFB Cursos inicialmente aqui, para a gente poder aprender esse processo, certo? Charset Location, eu gosto de colocar o TF8, tá? O TF8, beleza? Clica em aplicar, apply. Então ele vai criar aqui, ó, Create Schema CFB Cursos Default Charset, então tá ali o nosso Charset, apply, beleza? Finish, tá criado aqui, ó, dá um clique duplo aqui no CFB Cursos, tá criado o nosso esquema. Pode fechar essa janelinha, você também dá query se quiser fechar, não tem problema nenhum, tá? Mas está criado aqui o nosso novo esquema aqui dentro do MySQL, aonde eu tenho a área já todo pronto aqui, a área de tabelas, área de views, procedures e functions, já tudo separado ali. Então cada elemento eu já vou criar e administrar dentro daquela área. Ok, pronto. Assim como aqui no SQLite Studio, o banco está criado vazio, não tem nada ali. Eu preciso criar as tabelas e criar todo o procedimento aqui para a gente poder começar. Beleza? Bom, vamos só criar assim de uma forma bem básica uma tabela aqui, tanto no SQLite Studio como aqui no MySQL, só para a gente entender, para não ter um banco de dados vazio aqui, para a gente não ficar muito no vácuo. Eu fechei o SQLite Studio, não era poder ter fechado, não era só minimizar que eu queria aqui. Então vamos abrir novamente aqui. Vamos começar lá do mais fácil, né? Deixa eu ocultar tudo aqui. Cadê? CFB Cursos está aqui. Beleza. Como que eu vou criar a nossa primeira tabela? Então eu posso clicar com o botão direito e vamos procurar aqui, aliás, abrir aqui primeiro, né? Abrir o esquema, tabelas, botão direito, Create Table. Ou com a tabela selecionada aqui, a gente tem aqui, ó, também Create a Table. Tanto faz. Beleza? Create a Table, já está aqui a nossa tabela. Eu preciso informar o nome dessa tabela, vamos chamar essa tabela aqui, por exemplo, de clientes, certo? E vamos colocar pelo menos um campo aqui na nossa tabela. Então, vou confirmar. Se eu clicar aqui em Commit, ele já cria a tabela, mas sem nada. Se eu quiser adicionar linhas aqui já, colunas à nossa linha, colunas à nossa tabela, então eu clico aqui, ó, Add a Column, ok? Aonde eu vou informar o nome da coluna, vou chamar de N cliente, cliente. Na verdade eu coloquei clientes, mas eu vou mudar, tá? Eu vou colocar cliente. Tipo de dados eu vou colocar aqui inteiro. Eu vou marcar a chave primária, é um campo único, é um campo que não pode ser vazio, tá? Não se preocupem com isso agora. A gente vai ver essas coisas que nós vamos aprender isso aqui dentro do nosso curso. Eu só estou criando uma primeira tabela para a gente ter a tabela ali, tá? Então aqui, ó, eu vou mudar para cliente e vai ter um campo DU Commit. Ele já até me informou aqui, ó, a query necessária para criar essa tabela que eu fiz. Então Create Table Client, nós vamos aprender tudo isso também, tá, gente? Não se preocupem. Tá? Só estou gerando um pequeno conteúdo aqui para a gente não ficar tão perdido. Então ele criou a tabela com o campo N cliente cliente, certo? O tipo inteiro, é uma chave primária, um campo único e não pode ser vazio. Tudo isso aqui, dei OK, beleza? Ele comitou. Se eu vier aqui no tabelas, nós temos a tabela cliente. Aqui na tabela cliente eu tenho uma coluna, que é a coluna N cliente, beleza? Então agora no nosso banco de dados CFB Cursos aqui dentro do SQLite, eu tenho uma tabela que tem um campo, uma coluna. Guardem essas nomenclaturas: banco de dados, tabela, coluna. Quando a gente fala coluna da tabela, a gente está falando dos campos da tabela. Quando eu estou falando de linha da tabela, eu estou falando dos dados dessa tabela. O que são os dados? Seria ali o nome do cliente, o ID do cliente, a data de nascimento, o CPF. Essas informações são os dados. Elas são as linhas das tabelas. As colunas das tabelas são os campos da tabela. Então guardem essas nomenclaturas aí. Fizemos no SQLite Studio, agora vamos fazer aqui no MySQL.
Como é que nós vamos fazer aqui no MySQL? É um procedimento também bastante simples. Então eu posso vir aqui, ó, botão direito, Create Table, aqui já em tabelas, tá vendo? Tables selecionado, ou venho aqui, ó, Create a New Table, nesse esquema aqui que está configurado, está conectado. Tanto faz também, vai dar exatamente o mesmo esqueminha. Beleza, mesma coisa, nome da tabela, vamos criar igual nós fizemos lá, a tabela cliente, certo? Bom, aqui, tá vendo? Aqui é a área de colunas da tabela, column name, tipo de dados, as restrições, tá? E a gente pode selecionar ou aqui embaixo. Nós podemos expandir isso aqui, ó, porque isso aqui aparece muito pequenininho. É só clicar nessa setinha aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou grande, tá? Fica mais fácil para a gente poder administrar. Então, o nome da tabela é cliente e aqui nós vamos colocar o nome das colunas, igual nós fizemos lá. Aqui, ó, clique duplo, N, underline, cliente, underline, cliente. Vocês vão entender essa nomenclatura que eu uso aqui. A princípio pode parecer um pouco complicada, um pouco diferenciada. Por que eu estou colocando cliente duas vezes? O que é N? Tá? Também não se preocupem com isso não. Ao longo do nosso curso vocês vão entender esse tipo de esquema, esse tipo de nomenclatura que eu uso aqui, tá? Que pode parecer difícil, pode parecer estranho inicialmente, mas vocês vão ver que isso facilita muito em alguns casos. Então, nome da coluna, tipo de dados da coluna e aqui as restrições. Igual eu fiz lá, vou colocar, ó, chave primária, eu quero o campo único, não pode repetir e não pode ser nulo. Aqui, ó, not null, primary key, é aqui, né? Chave primária, campo chave, não pode ser nulo e campo único. Beleza? Ainda tem, por exemplo, o auto-incremento. Também é uma opção interessante aqui. Lá no SQLite Studio, a gente colocar auto-incremento é um pouquinho diferente, tá? Mas nós vamos ver isso também. Como eu não marquei lá, eu não vou marcar aqui também não, tá? Para ficar igual aí, pau a pau aqui. E aí nós vamos informando as outras colunas que eu quero adicionar nessa tabela. Como eu vou deixar igual lá, vou clicar em aplicar. The server is configured lowercase and name is ok. Enfim, só uma notícia, uma informação ali pra gente. Ele tá aqui, ó, já dá a query aqui pra gente, create table. No banco de dados CFB curso, ele vai criar a tabela cliente com o campo N cliente do tipo inteiro, não pode ser nulo, é um campo do tipo, é um campo único e é um campo chave primária. E aqui a chave primária, tá vendo? Chama N cliente. Beleza? Então, olha só como que é um sistema mais complexo aqui pra gente, tá? Mas o comando exatamente da mesma maneira, vai dar exatamente o mesmo resultado, aonde ele vai criar aqui, ó, executou a query, beleza? Finish. Se eu vier aqui vou fechar aqui, ó, para não ficar muita informação na tela, tá? Mas se eu vier aqui, ó, em tabelas, eu já consigo expandir, eu já vejo a tabela cliente. Se eu expandir cliente, eu venho em colunas e vejo que eu tenho a tabela N cliente, tá? Selecionei N cliente, aqui eu tenho as informações, ó, tá vendo? É um campo, é uma coluna do tipo inteiro e eu já sei que é uma PK, uma primary key, uma chave primária. A gente tem as chaves primárias e as chaves estrangeiras, que nós vamos entender esse conceito também ao longo do nosso curso. Embora o nosso curso não seja de banco de dados, nós vamos ver muitas coisas, muitos conceitos de banco de dados, não tem jeito, né? Então a gente vai ver muito conceito de banco de dados aqui no curso de SQL. Beleza, mas vamos deixar um do lado do outro aqui, ó, para a gente fazer a comparação no MySQL com o SQLite Studio. Tá? Aqui fizemos exatamente a mesma tabela, o mesmo banco de dados, né, nos dois sistemas aqui. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a criar banco de dados de quebra. Nós já aprendemos o básico aí sobre a criação de tabelas dentro do nosso banco de dados. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se não clicou no joinha, esse é o momento, meu bom. Espero na próxima aula, hein? Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.